Ok, meus irmãos e irmãs, muito boa noite a todos e todas. É um prazer estar aqui mais uma vez, Thales. É sempre renovador, pelo menos das minhas esperanças e da minha energia, estar aqui com vocês, contigo, acompanhando, testemunhando aquilo que Deus está fazendo na vida, no ministério de vocês aí, com tanta qualidade, com tanta consistência, persistência. Eu acredito mesmo que aquilo que Deus está fazendo aí com vocês, através de vocês, é um testemunho para a nossa experiência de igreja, né? Para a nossa experiência de igreja protestante, evangélica, nesse nosso Brasil, que à medida que a gente vai se encontrando, né, Thales, esse nosso Brasil ele vai se agravando em complexidade e a gente, cada vez que a gente se encontra, a gente está num Brasil novo, num Brasil complexo, num Brasil difícil de se entender e difícil também de experienciar, né? É uma experiência quase que de sofrimento, perceber e sentir esse Brasil acontecendo ao nosso redor. Hoje, especialmente, um dia super complexo para a nossa história recente, nós que já estávamos afundados nessa crise da pandemia e numa crise política sem precedentes, agora acrescentamos uma crise político-militar nesse caldeirão todo aí. Então, hoje é um dia também que a gente chegou a quase 4.000 mortes no Brasil por coronavírus. E nós, como seguidores de Jesus, que é o Messias de Deus, nós não podemos falar de justiça, viver justiça, sem fazer memória a todas essas pessoas, sem fazer memória a todas essas histórias, e que também tem muito a ver com o que a gente vai conversar aqui hoje. Bom, então gostaria de agradecer a vocês por poder me reunir. Felipe, seu microfone tá mutado. Agora, tudo bem? Estão me ouvindo bem aí? Agora sim, mano. Obrigado. Ok, foi um erro no fone. Então, eu acredito que essa experiência de identificação e de reconhecimento entre nós é também uma forma de experienciarmos salvação nesse tempo, né? Não é possível solitariamente atravessar essa atualidade. Isso é sufocante. Atravessar uma atualidade como essa na sensação da solidão e do abandono. Então, eu acredito que quando a gente se reúne numa comunidade como essa, a gente percebe que, apesar da distância e apesar do clima desse tempo, os nossos corações e sonhos e intenções e desejos estão, de certa forma, entrelaçados. Então, isso vai renovando a nossa esperança também. Bom, eu separei a nossa conversa em dois tempos que têm duas dinâmicas um pouco diferentes também. Primeiro, eu quero trabalhar como é que, a partir de um certo referencial bíblico, teológico, construiu-se tanto a ideia de caridade, por um lado, quanto a ideia de emancipação, ou de justiça, ou de defesa, de defesa de direito, por outro. Como é que a nossa história recente, especialmente essa história latino-americana, construiu essa tensão que vai da caridade até a defesa por justiça? Como é que os concílios, tanto os concílios evangélicos, tanto os concílios protestantes, quanto os católicos, construíram essa tradição na América Latina, e apontar um problema que essa história nos deixou, e tentar, num segundo momento, apresentar uma proposta um pouco mais pedagógica, pensando na prática da igreja, e pensando em como a diversidade inerente à igreja ou às comunidades de fé pode ajudar a gente a construir um programa mesmo que vai desde ações mais assistenciais ou caritativas até uma incidência mais direta no público, no político,
mediado por essa instituição aí que nós chamamos de direito. Então, eu tenho um primeiro momento que é mais bíblico, teológico, e depois um segundo momento que eu quero apresentar, inclusive, alguns quadros aqui que eu tenho tentado pensar. É um quadro que tem como intenção oferecer para a igreja um modo de se colocar, tanto nas práticas assistenciais quanto nas práticas mais complexas, mais estruturais na política. E essa reflexão de hoje, ela está, de certa forma, conectada, ou ela se dá ao redor de uma problemática que é muito cara para a nossa tradição cristã latino-americana, que é a noção de pecado e dos seus efeitos na vida. Então, quando a gente parte para discutir caridade por um lado, assistência por um lado, e defesa de direitos por outro, ou um enfrentamento mais estrutural das violências no mundo por outro, a gente está, em linguagem teológica, lidando com como o pecado afeta, violenta, produz efeitos, tanto na vida dos indivíduos, quanto na nossa existência comunitária, ou na nossa existência social, na nossa existência política. Muitas foram as formas de responder a esse dilema ao longo da história. Bom, como é que nós, enquanto seguidores e seguidoras de Jesus, vamos curar, vamos abordar, vamos tratar os efeitos do pecado no mundo? Como é que nós vamos comunicar, transmitir a justiça de Deus num mundo fraturado, num mundo destruído pelas obras da injustiça, pelas obras do pecado no mundo? Então, quando você pensava numa ação da igreja, na direção do mundo, na direção da sociedade, você tinha esse conceito de pecado, você tinha uma certa noção de que a igreja só está agindo no mundo porque ela, de certa forma, enfrenta os efeitos do pecado no mundo, você tinha isso de fundo. E, ao longo da nossa história recente, esse pecado que produz efeitos de sofrimento, de dor, de injustiça, efeitos maléficos no mundo, esse pecado, ele foi compreendido de duas formas, e essa compreensão, a diferença de compreensão, criou diferença de intervenção. O pecado foi compreendido, num certo sentido, ou num nível, como um mal, ou como uma problemática pertencente ao indivíduo pecador. O indivíduo pecador comete certos erros, certos deslizes, certas falhas na sua vida individual, e por isso ele se torna, além de carente da graça e da manifestação da justiça e da salvação de Deus, ele se torna carente de alguns cuidados por parte da igreja. Com uma certa noção de pecado como um fenômeno individual, a igreja vai pensar uma certa forma de abordar as necessidades individuais das pessoas. Então ela vai dizer assim, olha, o pecado é algo que afeta indivíduos, afeta vontades, afeta moralidades, e nós, como igreja, precisamos de uma forma de tratar esse pecado. O modelo de assistência caritativa, o modelo de cuidado assistencial, eventual, efêmero, emergencial, está associado a uma certa compreensão do indivíduo e dos seus modos individuais de sofrer. Essa é uma primeira colocação teológica importante. Se você está habituado a pensar o mal no mundo como efeito de ações individuais,
ou como resultados negativos de ações individuais, você vai produzir um cuidado apenas no nível da solidariedade individual, apenas no nível do cuidado individual, porque a sua percepção de mundo e a sua percepção de realidade é atravessada por um conceito de indivíduo e é atravessada por um conceito de pecado que pensa o mal no mundo nessa instância do indivíduo. Uma das imagens que foi muito utilizada na América Latina para discutir isso foi a imagem do bom samaritano. Com essa imagem, a teologia do pecado em chave individualista compreendia que a ação de solidariedade passava por indivíduos que se compadeciam de outros indivíduos e faziam o possível àquele indivíduo cuidador, aquele indivíduo solidário, aquele indivíduo generoso, para cuidar daquele outro indivíduo que se encontra caído à beira do caminho. Como é que essa imagem do bom samaritano funcionou no modelo caritativo, no modelo assistencial de serviço das igrejas na América Latina? Dessa forma, olha, você é um indivíduo convidado, convocado, vocacionado a manifestar cuidado na vida de pessoas que caíram à beira do caminho, na vida de pessoas que estão sofrendo. Aí tem essa narrativa meio liberal, neoliberal, na vida das pessoas que estão sofrendo por escolhas mal-sucedidas, por moralidades estranhas ao evangelho. Ou seja, é um tipo de narrativa, um tipo de compreensão do mundo e da realidade que reduz todo o sofrimento e, portanto, todo o cuidado ao sofrimento como ações individuais, de responsabilidades individuais. Bom, o que eu posso fazer com esse rapaz que está caído, sofrendo à beira do caminho? Eu posso pegar ele, colocar ele sobre o meu animal, levá-lo até uma hospedaria, usar do meu recurso e oferecer uma possibilidade de cura e de cuidado para ele. Eu, um indivíduo, no limite das minhas possibilidades, cuido de um outro indivíduo nos limites das suas necessidades. Essa lógica básica que compreende o pecado como uma instância individual, de uma moralidade individual, que é uma ideia, a saber, moderna, que chega à América Latina por influência de uma certa teologia fundamentalista norte-americana. Isso conforma uma prática. E essa ideia conforma também uma convocação. Quando você convoca a igreja para a solidariedade, você, enquanto protestante, você, enquanto evangélico, está sempre falando com indivíduos que devem, no seu protagonismo individual, no seu, entre aspas, empreendedorismo social, ver como é que essa figura é problemática, né? Você, como pastor ou como missionário, missionária, convoca pessoas a empreenderem individualmente no nível da sociedade para socorrer pessoas em suas necessidades. Aí, como você, no nível individual, não dá conta de enfrentar problemas complexos na ordem do social, ou você se frustra, ou você adoece, ou você padece tentando fazer alguma coisa que parecerá para você uma espécie de enxugar gelo numa realidade super complexa que você não consegue dar conta. Por que você compreende pecado no nível moral individual? Por que você compreende os efeitos do pecado no mundo como resultados de vontades individuais, de escolhas individuais e de moralidades individuais? Você só se sente engajado a enfrentar a injustiça do mundo
no limite das suas possibilidades individuais. E pior do que isso, nas formas individuais de agir no mundo. Ou nas formas individualistas de agir no mundo. E aí, por causa dessa lógica central, a América Latina experimenta algumas problemáticas de cuidado pastoral. Uma delas é acreditar que a salvação de um indivíduo está associada ao serviço a um outro indivíduo pobre, mais sofrido, mais necessitado, e aqui surge uma relação quase de Messias e pecador. Pobre, esse carente, como a gente costuma falar, né? Esse pecador, esse sofrido, esse abatido, ele é colocado num lugar de assujeitamento, ele é colocado num lugar de silenciamento, ele é colocado num lugar que alguns autores vão até chamar de fetichista, e você, que é o solidário, você que é o generoso, você que é o rico, você que tem recursos individuais para servir ao próximo, você é o Messias. Você vai, então, ao encontro desse próximo e nessa lógica colonizadora, nessa lógica colonizadora, nessa lógica bancária, né, para usar o Paulo Freire aqui numa espécie de pedagogia da missão, você se acredita salvando o outro. Essa é uma ilusão messiânica que ocorre por causa da nossa dificuldade de compreender que as injustiças no mundo não estão apenas associadas às vontades e às moralidades e aos desejos individuais. Quando a gente só vê indivíduos, inclusive quando a gente só se vê enquanto indivíduo, a gente projeta essa imagem sobre a gente mesmo. Essa imagem santificadora de um eu solidário. Ainda que haja um discurso aí de que, olha como eu dou o meu dinheiro na igreja, olha como eu sou bondoso e faço obras de caridade, olha como eu sou generoso e invisto na legião da boa vontade, olha como eu sou capaz de mobilizar a mim mesmo para socorrer os pobres. Isso fetichiza o pobre, por um lado, e isso messianiza o doador, o cuidador, o socorrista. Isso mitifica, diviniza, na maioria das vezes, o branco rico que é capaz de individualmente mover recursos para socorrer pessoas. Então tem essa dimensão messiânica do cuidado. Agora tem uma que é pior ainda. Tem uma que chega a acreditar que você está salvando a si mesmo fazendo boas obras de caridade e de cuidado na direção de um outro. O discurso parece mais humilde, porque é um discurso que vai dizer assim, não, a salvação está no outro. A salvação está no pobre. Não sou eu que salvo a mim mesmo nas minhas obras de justiça, ou na minha capacidade de ajudar o pobre. É o pobre que salva a mim mesmo. Quando eu vou na direção dele, ele se torna um sacramento para o encontro com Deus. No fundo, você continua salvando a si mesmo pela sua capacidade de servir ao pobre. Só que você passa a pensar o outro como se o outro fosse mediação de salvação. O outro ainda é fetiche. O outro ainda não é sujeito de si, da sua liberdade, da sua emancipação. O outro ainda é uma imagem individual, uma imagem, um objeto da sua projeção, ou de messianidade, ou da sua projeção de uma... Isso aqui é importante, tá? Da sua projeção de uma humildade santificadora.
É para você dizer para você mesmo: olha como eu sou humilde, olha como eu sou gentil, olha como eu sou capaz de olhar essa vida frágil e vulnerabilizada, olha como eu sou capaz de olhar para ela de uma maneira mais encantada, de uma maneira, sabe, mais fetichizada. Esse é um primeiro momento das teologias latino-americanas que vão fetichizar o pobre, que vão fetichizar a própria ação de cuidado do pobre, porque são práticas pastorais. Isso aqui é muito importante, tá, pessoal? São práticas pastorais marcadas por uma ideia individual de justiça. Alguém escreveu aí no chat a ideia do mérito, que é importante para nós protestantes, e que tem muito a ver com a noção de caridade também no interior do catolicismo. Mas qual é, digamos assim, a infecção de fundo dessa narrativa? É a ideia de indivíduo. É um pensamento político que entende tanto as ações quanto os efeitos de justiça ou de injustiça no mundo a partir da ideia de indivíduo. Daí, a partir da década de 60, na América Latina, começam a surgir uma série de concílios, tanto da Igreja Católica, quanto das tradições mais protestantes, evangelicais, Clade, Celan. São conselhos de igrejas que vão se perguntar assim: será que as causas do sofrimento no mundo estão associadas apenas à vontade, à moralidade, ao desejo dos indivíduos? Ou nós podemos nos perguntar por causas sociais, causas políticas para explicar a injustiça no mundo? Veja bem, antes, será que a injustiça no mundo se explica pelos efeitos das vontades individuais? A partir da década de 60, começa a se perguntar o seguinte: e se, para além da iniciativa individual e pessoal, existirem causas sociais e políticas para explicar a injustiça, o sofrimento, a maldade, a violência no mundo? Esses autores, essas autoras, passam a pensar a injustiça, então, na chave do que eles chamam de pecado estrutural. Então você vai anotar de um lado assim, ó, dimensão individual do pecado, dimensão estrutural do pecado. Então eles passam a entender o seguinte: nem toda injustiça que eu testemunho, que eu percebo no mundo, é resultado de uma escolha, de uma vontade, de um desejo, de uma moralidade excessiva e exclusivamente individual. Existem injustiças no mundo que têm relação com estruturas sociais de opressão, de violência, de discriminação, no limite de estruturas de morte. E aí eles produzem essa noção teológica, que é a noção teológica de pecado estrutural. Bom, se há pecados no mundo, se há violências no mundo, causadas por estruturas sociais, causadas por discursos sociais, causadas por lógicas econômicas, por programas políticos,
a ação em enfrentamento dessas violências, dessas estruturas, também precisa ser, ou precisa se dar, no nível estrutural, no nível comunitário, no nível social, no nível político. Porque, senão, nós continuaremos cuidando dos indivíduos em seus sofrimentos, nós continuaremos socorrendo indivíduos em suas experiências de angústia, de dor, mas nunca enfrentaremos precisamente a causa dos seus sofrimentos. Essa é a questão. Usando a imagem lá do bom samaritano como um modelo para a gente pensar essa mudança no pensamento teológico latino-americano, é como se fosse assim, olha, eu posso cuidar daquele moço caído à beira do caminho. No entanto, eu preciso me perguntar como eles foram parar ali. Que estrada é essa? Que condições de segurança, que condições de vulnerabilidade marcam essa estrada? Quem são esses assaltantes? Por que assaltaram? Quais são as lógicas de violência? Quais são as demandas que implicam essa relação entre os assaltantes e esse jovem que caiu à beira do caminho? Por que os religiosos passaram por ele de largo e não socorreram ele? Que estruturas religiosas são essas que inviabilizam o cuidado a alguém que ficou como morto, caído à beira do caminho? Ou seja, você começa a se perguntar por causas, por implicações estruturais, geopolíticas, culturais, sistêmicas, que de forma complexa produzem aquele sofrimento que você está cuidando como se fosse um sofrimento individual. A noção de pecado estrutural quer provocar você na seguinte direção. Não faz sentido político, histórico, não faz sentido social, e eu poderia dizer também, em outro contexto, não faz sentido teológico você olhar para um jovem de 13 anos que morreu num conflito com a polícia numa favela no Rio de Janeiro e perguntar assim, caramba, quais pecados individuais desse jovem o levaram até essa morte? Sabe? A sugestão é que você se pergunte o seguinte, que ou quais lógicas estruturais, sistemáticas, colocaram aquele policial e aquele jovem numa situação de guerra, numa situação de conflito, dentro da qual um apontou o fuzil para o outro, um tirou a vida do outro. Nós nos perguntamos pelas situações de opressão que levam os sujeitos ao conflito um com o outro, e não estritamente pela moralidade dos indivíduos na cena. Porque nós também sabemos que o nosso corpo não faz tudo o que ele quer. Nós somos colocados em situações por força das instituições, das organizações, das comunidades, das culturas que nos formaram sujeitos. Agora eu corri muito lá para frente, preciso voltar um pouco mais. Então, pensando com a imagem ali do bom samaritano, a teologia do pecado estrutural nos faz perguntar pelas... A gente atualizando aquela imagem ali, a gente pensaria o seguinte, um jovem estava descendo de Jerusalém para Jericó. A gente perguntaria assim, quais as condições dessa estrada?
Quais os riscos essa estrada apresenta? Esses assaltantes, eles eram pessoas em extrema vulnerabilidade, com fome, por exemplo? Por que eles assaltaram esse cara? Porque eles eram moralmente ruins? Ou porque eles estavam numa situação de extrema vulnerabilidade, de extremo desespero, que colocou estes corpos em conflito? Ou seja, a gente vai buscando causas mais originais que explicam aquela violência que a gente está cuidando num nível micropolítico. Tá bom, aí esse aqui é o quadro geral. Aí aparece, por um lado, ações que destinam ações destinadas a cuidar caritativamente, assistencialmente, daqueles corpos que sofrem a violência do sistema, e aparecem as ações coletivas, comunitárias, sociais, destinadas a enfrentar o sistema de violência, para que esse sistema de violência não continue gerando mortos, não continue gerando sofrimento, não continue gerando injustiça aqui para esses corpos individuais. Aí você tem a assistência por um lado, e você tem a política, a ação estrutural, a ação coletiva, a ação comunitária por outro. Uma problemática disso. Você pode estar dizendo assim, dos anjos, mas se a gente for aprofundando as causas do sofrimento no mundo, na direção das estruturas que produzem esse sofrimento, a gente vai chegar numa escala de injustiça, escreve essa palavra aí, a gente vai chegar numa escala de injustiça inalcançável pela ação da igreja. Por exemplo, a igreja, ou uma igreja, suponhamos que tenha uma sinal do reino numa favela no Rio de Janeiro, que é a realidade que eu conheço mais. Aí o pastor Tales me diria assim, dos anjos, se eu for desdobrando as causas da violência que matou um menino de 5 anos com um tiro de fuzil na cabeça, se eu for desdobrando essas causas, se eu for perguntando por quê, o que explica essa violência aqui, eu vou chegar, por exemplo, a conhecer o modo como polícia ou Estado e milícia negociam a entrada de armas na cidade do Rio de Janeiro. Uma igreja local tem condições de enfrentar o tráfico de armas numa cidade? Não tem. A priori não tem. Por quê? Porque se apresenta aqui o problema da escala. Irmãos e irmãs, guardem essa palavra, escala. A escala da causa é inacessível a uma comunidade de 100 pessoas, a uma comunidade de 200 pessoas. E aqui, diante da escala da violência, diante da escala do pecado, diante da escala da injustiça, acontecem, aqui eu vou te dizer coisas rotineiras, que acontecem com uma comunidade que tenta trabalhar na dimensão do cuidado, mas que também tenta trabalhar na dimensão da estrutura, na dimensão política da violência. O que acontece? A escala é brutal, a escala é gigantesca, aparece a impotência. Impotência. Nós começamos a dizer para a gente mesmo, nós não damos conta desse problema. Nós não damos conta desse desafio. Aqui aparece uma culpa.
Aqui aparece um medo. Aqui surgem aquelas vozes na comunidade que são mais alinhadas ao espírito profético. E o espírito profético tem essa capacidade de olhar conjunturas e estruturas. Aqui aparecem essas pessoas que falam assim: por que eu vou dar pão para esse morador de rua se o racismo estrutural que age contra ele vai transformá-lo num miserável eterno? Vai miserabilizá-lo até que ele morra. Para que eu vou dar um pão e um café para ele? Isso não tem alcance. Isso não muda concretamente a realidade. Ou então aparece alguém na igreja que, de repente, a sua igreja criou um projeto de cuidado a pessoas em situação de rua. Aí você tira, num ano, 14 pessoas da rua. Só que naquele ano, 22 mil pessoas foram parar nas ruas. Por causa da fome, por causa da precariedade do trabalho, por causa da falta de oportunidade, por causa da mudança das indústrias na cidade, por uma série de fatores econômicos e sociais. Você tirou 14 pessoas e apareceram 22 mil. A escala do problema é inalcançável por você. E isso, numa comunidade apaixonada por servir, numa comunidade engajada, numa comunidade que tem visão, que tem percepção e que tem disposição, defrontar-se com a escala de alguns problemas produz essa impotência, produz esse sofrimento, produz essa culpa, produz esse medo, produz essa sensação de insuficiência. Nós estamos aqui há 20 anos trabalhando com essa comunidade e as coisas se agravam aqui dentro. Tá bom. Então esse problema da escala, ele precisa ser muito considerado na transição entre ações de nível assistencial, que eu chamei aqui de micropolítica, e ações de nível estrutural, que eu vou chamar de macropolítica. Precisa entender que existe uma escala. E agora tem uma coisa importante aí, diante da escala do problema, uma das razões pelas quais a gente sofre também de impotência tem a ver com uma coisa que eu sei que entre vocês não acontece, que vocês são uma comunidade privilegiada que dialogam, conversam, produzem, estudam, mergulham, mas pensando assim de forma estrutural a realidade da igreja evangélica no Brasil, tem um problema, eu vou pensar aqui, tem dois problemas diante da escala. O primeiro problema é a nossa imperícia ou a nossa falta de profundidade em articular politicamente os nossos projetos. Por exemplo, uma pequena igreja, numa favela do Rio de Janeiro, não dá conta da escala do problema da violência na periferia do Rio. No entanto, essa uma igreja, com 100 pessoas engajadas, visionárias, desejosas de agir, corajosas para agir, ela consegue mobilizar politicamente outras instâncias, outros saberes, outros coletivos. Ela consegue, de forma articulada, construir uma ação articulada, uma ação, uma relação naquela comunidade que pode sim se colocar de forma mais produtiva, de forma mais eficiente, de forma mais criativa diante da escala daquele problema. Para isso, a gente tem que ter uma visão, uma compreensão mais profunda e mais larga do que significa a ação política numa comunidade, numa realidade concreta. Daí a gente precisa também se livrar
de um certo purismo, e de um certo messianismo, no fundo, que fica dizendo para a gente que somos nós somos os únicos capazes, nós somos os únicos moralmente justos, nós somos os únicos moralmente santos. Então a gente não pode fazer relação, por exemplo, relação construtiva, relação criativa com a escola de samba do bairro. A gente não pode fazer relação construtiva, criativa, profética, de enfrentamento à violência, de enfrentamento à injustiça, por exemplo, com uma ONG destinada à cultura afro-brasileira. Ou seja, nós, por causa do nosso... Aí isso aqui é uma coisa importante. Nós, cristãos evangélicos, por causa do nosso excesso de ideologia, não conseguimos, excesso de ideologia purista, nós não conseguimos criar relações. Eu vou citar um exemplo aqui. Assim que eu cheguei aqui em São Paulo, deixa eu ver como é que está esse grupo. Deixa eu ver se aqui nesse grupo tem alguma pessoa que... Porque eu estava participando de um grupo um dia desse e tinha lá uns robozinho bolsominion que criaram um problema para a minha existência. Então, beleza. Estamos em casa. Assim que eu cheguei aqui em São Paulo, eu fiquei 1 ano fazendo pesquisa etnográfica e escuta dos coletivos, das organizações sociais do centro da cidade de São Paulo, tentando entender a seguinte questão: qual é o problema nessa realidade específica aqui, dentro do qual eu posso desenvolver um programa de longa duração que vá desde as ações assistenciais até uma intervenção mais estrutural. Que problema eu posso chamar de meu, com o qual eu posso me engajar e engajar a minha comunidade para produzir soluções ali dentro? Claro, tem milhares de problemas numa cidade como São Paulo, no centro de uma cidade como São Paulo. É por isso que você faz um corte. Você diz, eu vou... E no final desse ano aí, desse primeiro ano, eu falei assim, olha, nós vamos nos dedicar ao problema da moradia. Claro que uma comunidade religiosa local não tem condições por si de encarar a escala do problema da moradia. Só que uma comunidade local bem articulada, com boa visão, com profundidade política, teológica, bíblica, ética, espiritual, consegue produzir relações produtivas na cidade. E aí, por exemplo, você pode pensar assim, eu vou fazer uma parceria com o Laboratório de Observação de Remoções na cidade de São Paulo e vou, mais especificamente, fazer uma parceria com o Laboratório de Observação de Remoções, o seu núcleo de cuidado a famílias sem casa, sem lar. Vou fazer uma parceria ali, muito específica, mas muito produtiva. Dá para a igreja atuar ali e dá para a igreja impactar politicamente, estruturalmente, atuando ali, naquele mínimo, naquele recorte. O que aconteceu? Aparecem os puristas de plantão, cheio de pseudo-ideologias de santidade, e dizem, não, mas uma igreja não pode fazer parceria com aquele núcleo ali de pesquisa, com aquele laboratório ali de pesquisa, porque ali, como se vê, nós temos petralhas.
ali nós temos comunistas, ali nós temos pessoas de religiosidade de matriz africana. E o name, o branding da nossa comunidade vai ficar afetado se a gente fizer uma relação com aquela instituição X. É isso que eu estou chamando de um purismo ideológico que não consegue romper a barreira entre a ação de solidariedade e o engajamento da comunidade. Veja bem, eu quero fazer um corte aqui muito específico. Eu quero dizer, eu não quero dizer, eu quero dizer, eu estou pensando sempre aqui em como uma comunidade local pode engajar-se com algum desafio concreto da sua comunidade. Mas como comunidade. Eu trouxe essa ideia aqui para vocês da outra vez, vou repetir agora. Como é que a gente pode colocar uma mesa no centro da comunidade e perguntar para aquela comunidade o que nós vamos fazer juntos? Eu sei que nós estamos nos nossos ativismos, no partido, no coletivo, na ONG, no nosso trampo. Eu sei que a gente já está individualmente distribuído em outras organizações da sociedade civil, fazendo a nossa política. Isso é importante, deve ser feito. Numa situação complexa como a que a gente vive, é importantíssimo. Só que eu estou pensando assim, como é que nós transformamos o testemunho comunitário da igreja num programa de cuidado comunitário, que se diga assim, é o sinal do reino que está engajado nessa tarefa X aqui. Pelo menos nessa tarefa aqui, nós fomos capazes de criar um consenso, uma comunidade, uma confluência de inteligências, de saberes, de vontades, de criatividade. Pelo menos nisso. Qual é o dilema do nosso protestantismo e também do protestantismo solidário do nosso tempo? As nossas intervenções estão corroídas por um individualismo. E as nossas intervenções estão corroídas e cada vez mais corroídas por uma ideia de que se empreende justiça no mundo a partir da solidariedade individual. A solidariedade individual não dá conta da escala e da complexidade dos problemas que estão à nossa frente. Então a gente precisa dar esse salto. Mas hoje já se pode dizer o seguinte: não apenas dar saltos entre a assistência e a estrutura, não apenas dar salto entre o pessoal e o político, mas confluir, convergir os modelos. Convergir os modelos. Nós estamos num tempo de urgência e emergência, dentro do qual, por exemplo, diante da questão da fome, nós temos que fazer uma mobilização intensa na direção da assistência, do socorro, na direção do chamado da caridade, da misericórdia. Porque o Brasil voltou a integrar as piores posições e os piores indicadores da fome no mundo. Então, por exemplo, diante da fome, nós aceleramos a nossa solidariedade pessoal e individual e também nos colocamos como comunidade em processos e em projetos coletivos. Eu também estou falando isso porque eu acredito que quando a gente abre uma mesa e converge a respeito de um problema, nós temos uma
uma pedagogia comum, um processo pedagógico comum enquanto comunidade, e nós temos, por outro lado, uma pastoral comum. Quando a gente diz assim, olha, nós vamos focar o biênio 22-23 na redução de lixo no bairro. Quando a gente consensua isso, quando a gente conversa sobre isso, a gente vai ter que aprender junto sobre aquele problema. A gente vai ter que conhecer junto aquele problema, conversar sobre a Bíblia e aquele problema, entender um ao outro, a posição de um e do outro naquele problema. Ou seja, o processo em si já será discipular, já será pastoral, já será pedagógico. E também, na sua produção, no seu efeito, será político, será transformativo, será impactante. Nós precisamos sair da imobilidade de não ter algo em comum para fazer. Nós precisamos voltar àquela assembleia messiânica ali de Jesus, agora do messianismo de Jesus, tá? Que colocou sobre a mesa o seguinte problema. Olha, pessoal, as mulheres dos não-judeus não estão recebendo comida em suas mesas. Ou seja, levantou-se um problema no coração da comunidade, um problema político, um problema social. Ali, naquele caso, uma questão étnico-teológica estava interceptando a generosidade. É como se a gente falasse hoje o seguinte, olha, o racismo está impedindo que certas pessoas sejam cuidadas, curadas, suportadas e servidas. O que nós vamos fazer? Esse problema está na nossa mesa, o que nós vamos fazer? E aí a igreja produz coletivamente uma tecnologia social chamada diaconia. Eles tiveram que aprender sobre a fome, eles tiveram que aprender sobre como etnia produz segregação. E eles criaram uma técnica para servir aquela necessidade. Ou seja, irmãos e irmãs, a igreja se move no mundo, a comunidade de Jesus se move no mundo, recebendo e acolhendo os desafios e os sofrimentos dos contextos e das realidades históricas onde ela está inserida. E ela é capaz de dizer, a nossa causa comum aqui é essa. Então, eu disse da questão da escala e agora eu quero compartilhar uma tela com vocês para concluir. O anfitrião desativou o compartilhamento. Anfitrião, querido, essa palavra tão bonita. Permita aí, anfitrião, que o estrangeiro aqui compartilhe uma tela contigo. Me acolha aí na sua casa, anfitrião. Quem é o anfitrião? Me dê lugar aí, irmão. Me chama na mesa aí. Vê se você consegue agora, Felipe. Tenta aí. Feito. Olha aqui. Eu vou resumir um pouquinho do que eu falei aqui para vocês. Nessa tela. Deixa eu aumentar esse trem aqui. Vocês estão vendo aí uma tela branca, certo? Está escrito sistêmico. O que é isso aqui? Quando eu estava tentando construir esse processo aí que eu estou falando para vocês, assim que eu cheguei aqui na IBAB, eu escrevi um livrinho que eu vou mandar para vocês aí. Vocês podem usar como vocês quiserem, inclusive para jogar fora. Só descarta, em nome de Jesus. Descarta bonitinho. Não joga na rua, não joga lixo na rua, não, que tem muito lixo já. Eu escrevi esse livrinho aqui. E eu estava explicando lá para a galera na época o seguinte, olha, a gente está falando de pecado estrutural, então a gente está falando de uma realidade, deixa eu ver se eu consigo
Deixa eu ver se eu consigo fazer aquele negócio de... Não, não consigo não. Mas eu vou tentar marcar aqui. A gente está falando de uma realidade sistêmica que atravessa, aí eu pus essa malha ali por trás, que atravessa todo tipo de intervenção que a gente faz na realidade social. Então, se você faz uma intervenção tática... Ah, não, aqui tem, ó. Achei aqui, ó. Vou desenhar para vocês aqui, ó. Aqui, pronto. Então, se você faz uma intervenção tática, você pode substituir esse tático aqui pelo simbólico. Na época, eu estava usando a linguagem das intervenções urbanas. E eles chamam todo tipo de intervenção simbólica no espaço público de uma intervenção tática, que tem por objetivo explicitar, revelar simbolicamente, esteticamente, o modo como determinadas realidades estão organizadas. Por isso que eles chamam de tático. Então, existe um nível de intervenção pública, de intervenção política, que é um nível tático ou um nível simbólico, que produz os seus efeitos diante do sistêmico. Ele produz. Ele é um efeito, ele é um tipo de impacto, tem uma dimensão, tem uma largura, tem uma profundidade, mas ele produz algo. Então você pode dizer, olha, eu estou diante do problema sistêmico da violência urbana e a minha comunidade, no próximo ano, vai produzir 10 intervenções simbólicas na minha cidade para revelar, para explicitar, para lançar luz sobre um problema sistêmico. Então, existe um tipo de intervenção. Isso daqui que eu estou mostrando para vocês é uma técnica ou um modo de organizar a intervenção que eu me referenciei por técnicas do serviço social e por técnicas da antropologia. Então, você pode, por exemplo, criar um coletivo de intervenção apenas. É isso que você faz. Mas isso tem um impacto, isso tem um lugar. Aí você vai saber, olha, o meu lugar é aqui, eu produzo intervenções simbólicas diante do problema sistêmico do racismo estrutural. Quando eu era pastor no Rio de Janeiro, nós éramos uma comunidade de 60, 70, 80 pessoas, e a gente decidiu, ao longo de 2 anos, produzir intervenções táticas, simbólicas, ao redor da problemática do genocídio da juventude negra. Aí você usa a sua criatividade, o seu talento, e produz imagens, narrativas. Mas você também tem um outro modelo, eu vou limpar aqui, para limpar todos os desenhos. Você tem um outro modelo, que é o chamado modelo humanitário, que são as ações dentro de um quadro sistemático de violência, são as ações pensadas na chave da emergência e da urgência. Por exemplo, Médicos Sem Fronteiras. Médicos Sem Fronteiras aparece, e aí eu quero indicar um livro para vocês chamado Dignidade. Só esse é o título, Dignidade. Médicos Sem Fronteiras aparece como uma reunião de um grupo que tinha um determinado saber, uma determinada ciência, e eles falaram, nós vamos agir na situação urgencial e emergencial da fome, da miséria, da pobreza extrema na África, oferecendo socorro médico, socorro clínico, naquela situação. Então, a antropologia vai chamar isso de uma ação humanitária, que é quando você identifica uma emergência, identifica uma urgência, reúne um grupo em torno de um interesse ali, um interesse médico. No nosso caso, pode ser um interesse religioso. O que nos comungou? O fato de pertencermos a uma comunidade religiosa. E a gente quer atuar na situação urgencial e emergencial da fome. Ótimo.
E aí tem uma outra instância, que é a instância cultural. Por exemplo, quando você cria uma cozinha solidária num assentamento para 5.000 famílias na cidade de São Gonçalo. Quando você cria uma cozinha solidária que vai atuar de forma permanente dentro de um assentamento de 5.000 pessoas, 5.000 famílias na cidade de São Gonçalo, quando você cria isso, quando você permanece, a diferença desses dois, do tático para o cultural aqui, é essa ideia da residência. Quando você reside dentro de um problema sistêmico e atua ali no longo prazo, quando você estabelece vínculo, relações, contato, quando você estabelece trocas de conhecimento, você está no nível de intervenção cultural. Você está se transformando enquanto cultura religiosa, enquanto cultura política, e você está oferecendo transformação enquanto cultura política. Ou seja, existe reciprocidade, existe continuidade. E na maioria das vezes, essas duas instâncias aqui, a cultural e a política, elas criam interface na seguinte direção. Bom, a gente está trabalhando aqui com alimentação com essas famílias. E a gente percebeu, trabalhando com alimentação com essas famílias, que se a gente não tiver uma política de segurança alimentar bem estruturada, que promova e garanta o direito humano fundamental da segurança alimentar, essas pessoas vão continuar vulneráveis, vão continuar expostas. É quando você sai de um nível cultural e comunitário de intervenção e tenta consolidar a sua intervenção no nível de política pública, no quadro dos direitos. Aqui, olha, no nível cultural, você está agindo com doação, você está agindo com parceiros, você está agindo com o dinheiro da igreja, você está agindo nas forças estruturais da comunidade que você mobilizou. Aqui, você deu um salto e você inseriu o elemento, deixa eu consigo escrever aqui, o elemento direito ou o elemento Estado. Aqui você está se perguntando assim, olha, como eu posso garantir que essas pessoas terão o seu direito à moradia garantido pelo Estado? Como eu posso atuar para esse fim? Esses dois níveis aqui são níveis mais complexos para a relação da igreja. Mas numa lógica de intervenção sistêmica, você pode trabalhar ou com tudo ao mesmo tempo, se você é uma comunidade que tem recursos para trabalhar com esses tipos de ação ao mesmo tempo, ou você pode decidir, bom, pastor, considerando as pessoas que nós temos nessa comunidade. Aí deixa eu interromper aqui o compartilhamento para eu falar uma coisa importante. Você pode estabelecer uma conversa na sua comunidade na seguinte direção. Quem somos nós? Quais são as formações que nós temos aqui dentro? Quais são os conhecimentos que nós temos aqui dentro? Quais são os perfis emocionais que nós temos aqui dentro? Quem nós somos enquanto comunidade e o que nós temos a oferecer? Diante disso, isso aqui, que pode ser uma conversa sobre sociedade, pode ser uma conversa sobre pastoral, pode ser uma conversa sobre conhecimento de quem somos nós, pode ser uma ceia do Senhor isso aqui. Ou pode ser a minha teologia dos dons espirituais. Você sabe qual é? Se a pessoa que está sentada do seu lado na mesa do Senhor,
se ela tem dom de misericórdia, ou se ela tem dom de línguas, ou se ela tem dom, sabe? Quem é essa pessoa que está sentada do seu lado e o que vocês juntos podem oferecer? E aí vocês podem chegar à seguinte conclusão, galera, nós temos dentro dessa comunidade de 100 pessoas, nós temos 40 pedagogos. Nós temos 40 pedagogos e nós temos 4 assistentes sociais, nós temos 2 sociólogos, nós temos um cientista político, nós temos, essas pessoas estão aqui. Como que nós podemos criar um projeto comum? Em que nível de intervenção a gente vai agir? Isso tudo passa por uma experiência de conhecimento e por uma experiência de mesa dentro da comunidade. Aí eu vou partilhar um último quadro e vou parar de falar, que eu já falei muito. É culpa de pastor. Isso aqui é um problema grave na formação desses seres humanos em extinção, chamado pastor. Esse outro quadro aqui eu fiz para ajudar a gente a pensar o seguinte. Os tipos de intervenção, eles podem variar aqui dessa forma também. Você pode pensar um problema que vai no eixo aqui, do efêmero ao sistêmico, e você pode pensar os problemas que vão do nível individual, ou você pode colocar aqui do nível subjetivo, individual, ao nível estrutural e político. Então, você pode criar uma ação, por exemplo, de caráter efêmero, se referindo a uma questão política. Você pode fazer igual o Antônio Carlos Costa e colocar 500 cruzes diante do Palácio da Alvorada. O que é isso? É uma intervenção efêmera no nível de um problema político, da fome, por exemplo. Ou você pode, ao invés de fazer uma atuação aqui no efêmero, você pode fazer uma atuação aqui no sistêmico com o político. Que é você, por exemplo, criar um grupo de pesquisa no interior da sua comunidade e desenvolver um projeto de lei altamente sofisticado para a segurança alimentar no Brasil e criar uma campanha para consolidar esse projeto de lei no interior de uma política pública. Ou seja, você está trabalhando de forma sistêmica, se referindo aqui a um problema, você está criando essa intervenção aqui, ó. Você está criando esse nexo aqui. O que eu quero dizer com esse quadro é o seguinte, você precisa colocar as suas ideias, as suas crenças, as suas perspectivas políticas e as suas metodologias ao redor ou no interior de cada quadrante desse. Aí você pega todas as suas ideias e diz assim, não, todas as nossas ideias elas são de caráter efêmero e individual. Isso aqui é para você fazer uma avaliação dos tipos de ideia que estão circulando aí na sua comunidade. A sua comunidade tem 10 projetos. 5 deles estão nesse quadrante aqui, ó, entre o efêmero e o individual. É curta duração e impacta pessoas no nível individual e subjetivo. Ou então você já tem aqui, ó, no nível individual e sistêmico. Ah, não, a gente tem um projeto lá, dos Anjos, que chama Clínica Pública de Psicanálise. Então, a gente atua cuidando de pessoas nos seus sofrimentos subjetivos e fazendo referência às causas sociais e sistêmicas desse sofrimento. A gente está nesse quadrante aqui, ó. Esse quadro aqui é para você posicionar as coisas que vocês estão fazendo. Ou as coisas que vocês querem fazer. Eu lembro que você pode criar aqui, ó, uma transversal. Você pode dizer, hoje, dos Anjos, eu estou aqui. O meu projeto é esse. Mas eu
quero pegar esse projeto e escalar ele a um nível sistêmico estrutural. Então, eu vou fazer um programa de 5 anos e vou tirar minha comunidade desse quadro aqui e vou levar minha comunidade para esse quadro aqui. Não sei, ou você pode fazer uma curva. Você está trabalhando aqui, você vai passar por aqui, ó, e você vai fazer isso aqui, ó. Vai fazer um outro gráfico. Você está trabalhando aqui hoje, mas até chegar aqui, você vai fazer uma transição aqui para aprender coisas, vai fazer uma transição aqui e você vai levar a sua comunidade para esse lugar aqui. Enfim, esses são 2 quadros que ajudam, ou pelo menos me ajudaram muito, né, nesse trabalho de identificar os níveis de atuação e também estratégias de transição entre um modelo assistencial na direção de um modelo mais estruturado, de um programa mais estruturado de intervenção de defesa de direitos. Bom, é isso, ou quase isso. Eu queria agradecer muito, muito, muito a atenção de vocês nesse tempo. A gentileza, a generosidade da escuta. E fazer uma oração para que nesse tempo de tantas demandas, a gente tenha a oportunidade de se colocar numa mesa e tenha a sabedoria de identificar o que nós podemos fazer juntos para servir, tanto de forma assistencial às emergências e urgências da nossa comunidade, quanto de forma organizada e estruturada na nossa realidade diaconal, pastoral, teológica. É isso. Muito obrigado, irmãos e irmãs. Deus abençoe muito vocês. É uma alegria estar aqui sempre. Paz e bem da parte de Jesus para todos e todas, sobre todos e todas, sua casa, sua família, seus amigos, suas amigas. Amém. Amém. Mas eu quero agradecer também a vocês por esse tempo, por esse acolhimento. Por incrível que pareça, cara, essa experiência que você falou, né, da sensação de estar sozinho e isso é comum a todos e todas nós. Uhum. Então, como eu disse no início, são encontros como esse que revigoram a gente. Saber da existência de vocês aí na igreja de vocês, saber da existência do Sinal aí em Recife, é realmente uma respiração. Nesse tempo de asfixia, é uma respiração. Então, eu te agradeço mais uma vez. Você pode ter certeza que, cara, e hoje foi um dia daqueles, né, cara? Hoje foi um dia daqueles que toca o despertador e você fala assim, caraca. Antes de entrar na reunião devocional da igreja hoje de manhã, eu já recebi a notícia de que uma irmã que foi minha professora de EBD na adolescência, ela deve ter 46 anos hoje. Ela faleceu de Covid. Então, assim, hoje eu já comecei o dia assim. E aí, cara, perdi um amigo semana passada que se suicidou. Uma coisa terrível, assim. Então, esses tempos aqui são tempos que Deus atravessa a virtualidade e visita a gente e dá um fôlego de vida pra gente. E você, Thales, é esse fôlego. Sempre foi. Todas as vezes que eu te encontrei foi assim. Eu te agradeço muito por esse tempo. E todos os irmãos e irmãs aqui também. Então, um beijo grande para todo mundo. Paz e bem sobre todos e todas aí. Amém. Deus abençoa, Felipe. Abençoa sua casa, abençoa sua filha. Visita Felipe, mas visita cada irmão, os que estiveram, os que já saíram, os que ainda estão. Como o Felipe disse aqui, tudo que fala, a gente já fala em oração aqui. A gente vive tempo difícil, a gente chora, a gente se desanima, a gente se frustra, mas a gente também fica tão impactado e se sente tão impotente tantas vezes. Mas também nós continuamos, porque nós temos esperança de consolo, esperança de vermos dias melhores, esperança de vermos justiça correndo
ao menos correndo de forma mais livre em nosso país, Jesus. Nos ajuda a vermos isso. E abençoa nossas famílias, abençoa nossas vidas e abençoa nossas utopias que nós não, teimosamente, a gente não larga. É teu evangelho. Obrigado por essa noite. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém, amém. Amém. Obrigadão. Beijo, gente. Deus abençoe muito vocês.